isso aí, galera. Vamos lá. Mais uma live aqui para nossa conta. Vamos que vamos. 26 de julho, 7h39 da manhã. Mais uma live geradora de renda. Bora! Quarta-feira. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos para nossa pílula diária aí de conhecimento sobre fundos imobiliários, fiagros. Vamos nessa. E como eu falei ontem, tá? Eu vou pegar aí uma das carteiras que me mandaram lá na caixinha de perguntas e vou fazer a análise ao vivo aqui, tá? Então, se você mandou lá, se tiver sorte, quem sabe aí eu pego a sua carteira e aí a gente vai analisar aqui ao vivaço. Beleza? Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando, vamos nessa. Mais uma live aí, conseguindo, graças a Deus, aí fazer diariamente. Eu só não fiz no domingo, tá? Mas comecei na segunda retrasada, fiz até sábado, e aí segunda-feira retomei aqui e tamo indo, tamo conseguindo produzir bem. Vamos que vamos, galera. É isso aí. Então, vamos entrando. Vamos começar a nossa live aqui. Aproveitar também, você que tá entrando aí, manda pra tua galera também, clica aí no aviãozinho, manda pra tua galera pra ela poder entrar aqui e assistir também, tá? Tenho certeza que vai valer bastante a pena. Beleza? Vamos lá. Vamos entrando. Isso aí, pronto. Boa! Então, vamos lá. E aí, galera, antes da gente começar, reforço aqui, se você tiver interesse em aprender mais como analisar fundos imobiliários, como entender melhor os indicadores, te convido aí a clicar no link da minha bio, conhecer o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, com 17 aulas divididas aí em 4 módulos, para você entender sobre os indicadores, entender o que você precisa saber para poder fazer boas análises de fundo de papel, de fundo de tijolo, tá? E além disso, você tem acesso a um ano, tá? Você tem acesso a um ano ao conteúdo e mais um ano de acesso a um grupo exclusivo de alunos para tirar dúvida, para receber ali conteúdo diário sobre fundos imobiliários, beleza? Então, te convido aí, se você quiser aprender mais como interpretar indicadores e como analisar fundos imobiliários para tomar melhores decisões, te convido a clicar no link da bio, Nova Renda, um ano de acesso ao curso e mais um ano de acesso a um grupo exclusivo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, galera, vamos lá. Para a gente começar aqui trazendo uma notícia, tá? Que saiu ontem, saiu no Money Times, tá? É um outro portal de notícias, tá? Não só de fundos imobiliários, mas do mercado financeiro como um todo. E aí o título é Fiagros. Campeão de dividendos paga 2,58% ao mês e fundos batem 151% do CDI em julho. Veja maiores retornos, tá? Então, hoje a gente tem aí os fiagros como sendo os principais investimentos buscados aí pelos investidores por conta principalmente de 2 fatores: dividendos altos e cota baixa, tá? Então, a grande maioria hoje dos fiagros, eles entram para a bolsa na base 10, então eles entram ali custando por volta de R$10, e são fundos que acabam dando ali um retorno mensal considerável, tá? Boa parte desses fiagros, eles vão dar exposição em CDI, tá? E aí, nesse momento de Selic mais alta, CDI mais alto, a gente acaba tendo retornos realmente expressivos, tá? Só que qual que é o ponto que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de fiagros? É uma indústria que ainda está se consolidando, tá? Então, como é uma indústria que está se consolidando, a liquidez que a gente tem nos papéis, não são todos, tá? A gente já tem alguns papéis com boa liquidez, tá? Mas a grande maioria ainda existe um risco de liquidez considerável.
a gente tem Fiagros que tem aí 100 mil, 200 mil reais de negociação. E isso é uma liquidez muito baixa, tá? Quem é assinante da planilha do método FQ, vê lá, e já me viu falar aqui também, que eu coloco como parâmetro mínimo uma liquidez de pelo menos R$1 milhão, tá? Então entrar num fundo de 100 mil, 200 mil de liquidez, para mim, não é pertinente, beleza? Então para mim não faz muito sentido ter uma posição desse tipo, tá? Então, de fato, a gente tem investimentos que estão pagando retornos mais altos, por conta principalmente da carteira ter mais exposição em CDI, tá? Mas existe um risco que a gente tem aí, que é a questão da liquidez, justamente por não ser uma indústria tão consolidada ainda, tá? Os Fiagros começaram aí em 2021, tá? Então, é o que a gente sempre fala, não olhe só o dividendo, a gente tem que olhar uma série de outros indicadores. Fiz até uma postagem sobre isso ontem, peguei um fundo de papel que tá aí, é o segundo maior dividend yield, só que quando você olha a liquidez, R$400 mil. Então, assim, é uma liquidez baixa. Então, você não tem que olhar só o retorno, mas você tem que olhar outros indicadores. E aí, em se tratando de Fiagros, como é que está a diversificação por setor? Como é que está a diversificação geográfica? A gente falou sobre isso ontem, quando falou do XPCA, do VGIA. Então, é importante a gente ter isso em mente. Beleza? Então, só para vocês verem aqui, só tem na matéria que eu estou usando aqui de referência, tá? Eles fizeram um estudo de julho, é um estudo feito pela Oraman, tá? De julho de 2022 até julho de 23, tá? Então, deixa eu pegar e virar para vocês verem aqui. Ó, então, aqui, ó, a matéria é essa, tá? E aí, vamos lá. Então, a gente tem aqui, deixa eu virar aqui, peraí, pronto, beleza. Então, ó, a gente tem aqui Dividend Yield, Fiagros e o CDI do mês, beleza? Então, ó, vamos lá. A gente teve em julho de 22 os Fiagros aí pagando na média 1,62 e o CDI 1,03. Em agosto, 1,49, 1,17. Então, a gente vê realmente os Fiagros pagando aí mais alto que o CDI. Tá, os Fiagros pagando aí mais alto que o CDI, justamente porque na carteira que os Fiagros investem, você vai ter ali uma taxa que vai ser de CDI mais alguma coisa, beleza? CDI mais alguma coisa. Então, a gente acaba tendo esse spread que a gente chama, essa diferença com relação ao CDI, beleza? Então, a gente vê que realmente os Fiagros, eles acabam dando aí retornos acima do CDI, tá? E aqui são os 5 maiores pagadores aí de julho, tá? Então, a gente tem aqui BBGO, LSAG, AGRX, IAGR e o CRA, tá? E aí, o dividendo mensal e o quanto que foi pago por cota no mês de junho, beleza? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, a gente tem aqui o dividend yield mensal, vamos aproveitar para ver a liquidez de cada um desses caras, tá? Vamos ver a liquidez de cada um desses caras. Então, ó, deixa eu abrir aqui o Status Invest. Vamos pegar aqui, tá? A liquidez de cada um desses caras. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, BBGO. Então, ó, vamos pesquisar ele aqui. BBGO11. Ó, vamos pesquisar. Então, uma cota dele no fechamento de ontem, 92,53, tá? Vamos pegar aqui, ó. Olha a liquidez dele. 394 mil. Base de cotistas, 8.210. Ou seja, a gente está falando aqui de um fundo que realmente tem uma base pequena e tem uma liquidez baixa. É um fundo que não pegou tração, beleza? Então, ó, vamos lá. Peraí, deixa eu fechar aqui. Pronto. Beleza. Vamos pegar o outro Fiagro aqui. LSAG. Vamos colocar ele aqui. LSAG 11. Ó, uma cota desse cara, 109,9, tá? Base de cotistas, 1.147. 1.467. Liquidez, 116 mil. Ou seja, mais um fundo que tem ali uma liquidez baixa. Um fundo que está ali pegando consolidação. Vamos ver aqui a GRX11.
Então, ó, esse aqui já é um Fiagro de cota 10, de base 10. E vamos ver aqui, ó, liquidez 303 mil, número de cotistas 7, quase 8 mil. Tá vendo? Mais um Fiagro que não pegou tração ainda, né? E tá se consolidando, tá? Ó, vamos lá. Mais o quarto. IAGR11. Opa. IAGR11. Ele não tá conseguindo pegar esse cara. Não tá conseguindo pegar. Vamos pesquisar aqui outro, e aí eu tento na barra de Fiagros. CRA11, vamos lá. Ó. Fiagro aqui na base 100, custa R$ 102,95. Olha aí. 341 cotistas, 156 mil. Como tem uma base pequena, deixa eu até ver se isso aqui é para investidor profissional, qualificado, alguma coisa do tipo. Não tem nada aqui. Não, aparentemente é um fundo para todo mundo. Não tem nada aqui. Se fosse para investidor profissional ou investidor qualificado, teria ali. Então, tá vendo? Ó? A gente tem aí, de fato, fundos que estão pagando alto, só que olha o risco de liquidez que a gente tem. Um risco alto também. Então, não adianta só ter um dividend yield alto, só pagar alto no mês. Tem que ser um fundo também com uma liquidez considerável, porque se você quiser vender aquele fundo, se ele tem uma liquidez pequena, se tem uma base pequena, você não vai conseguir vender, beleza? Então, é importante a gente analisar isso. Deixa eu ver se eu acho aquele outro que eu não consegui encontrar aqui na página de Fiagros. Deixa eu ver. IAGR. Tá. Cotações de Fiagros. Tá. Vídeos. Fiagros listados. Tá. Aqui, vamos ver na página 2 se a gente acha ele. E a AGG... realmente não achei aqui. Beleza, então, enfim, a gente conseguiu analisar aí 4 Fiagros, tá? Então, o que é importante ter em mente é isso, tá? Dividend yield realmente importa? Importa, mas você não pode tomar uma decisão de investimento olhando só o dividend yield. É importante ter isso em mente. Então, para vocês verem, a gente conseguiu ver 4 Fiagros aqui dos que pagaram os maiores dividendos do mês passado, né? Ou melhor, desse mês. Só que aí, em todos esses que a gente viu, a gente não tinha uma liquidez considerável. A gente não tinha uma base considerável. Então, cara, legal, você tem um retorno alto. Poxa, mas você tem uma liquidez ruim. Se você começar a ter mais cotas e precisar vender, pode ser que você tenha problema. Então, isso precisa entrar na conta, tá? Isso precisa ser levado em consideração, o risco de liquidez. Muita gente ignora isso, mas na hora que vai vender, sente, tá? O risco você só percebe quando você está diante dele. Então, é importante levar isso em consideração, tá? Então, Fiagros são instrumentos que realmente têm entregado um retorno considerável, porém, não são todos que ainda têm uma boa liquidez, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. E, além disso, reforçando o que eu falei na live de ontem e de anteontem, a gente precisa olhar diversificação geográfica e diversificação de culturas, diversificação de segmentos, beleza? Quanto mais diversificado, melhor. Show de bola? Galera, tiver dúvida, ó, manda aqui nos comentários. Fique à vontade. Tamo aí para ajudar. Beleza? Grande Brenda tá aí na área. Tamo junto. Vamos lá, galera. Então, a gente falou aí de Fiagros. Beleza? Vamos lá. Fundo imobiliário faz reserva robusta, agora eu voltei para o FIIs.com. Fundo imobiliário faz reserva robusta e se prepara para IPCA mais baixo. Conheça. As reservas do fundo têm como finalidade segurar os rendimentos com a redução da inflação. Ontem, galera, saiu aí um indicador que dá ali uma prévia do quanto que vai ser a inflação do mês. É o IPCA 15.
tá? Que é um indicador liberado aí pelo Banco Central. E aí saiu ontem a prévia do IPCA 15, a gente teve uma ligeira deflação, se eu não me engano, de 0,03, tá? No mês de junho, a gente teve deflação, o IPCA ele fechou negativo, 0,08 negativo, tá? E o IPCA 15, ele saiu negativo também, 0,03. Vamos ver, a gente só vai ter noção aí do IPCA de julho lá na semana do Dia dos Pais, ali em agosto, tá? É quando sai ali o IPCA do mês anterior, no dia 9, dia 10 ali do mês seguinte, tá? E a gente vai ver como que vai ficar a nossa inflação, nosso IPCA, beleza? E qual que é o ponto aqui dessa notícia? Aqui a manchete fala: o fundo imobiliário está fazendo reserva robusta e se prepara para IPCA mais baixo. Vamos lembrar, quando a gente está falando de um fundo de papel, e aí ele é um fundo que tem ali exposição em IPCA, nesses momentos de deflação, ou então IPCA mais baixo, a gente vai ter uma parcela de correção monetária menor. E aí, por sua vez, os dividendos eles acabam ficando menor. Se você começou a investir em fundos de papel no ano passado, lá no início do ano passado, ou já tinha fundos de papel no ano passado, você vai lembrar da época lá que a gente teve deflação, que os fundos imobiliários começaram a pagar menos dividendos, principalmente aqueles atrelados à inflação. Eles começaram a pagar menos dividendos. E aí o mercado veio, pressionou o preço, enfim, a gente teve aquele desespero todo com as cotas de fundo de papel. Então, essa reserva que a notícia está trazendo, eu vou revelar qual que é o fundo daqui a pouquinho, mas essa reserva, ela se faz importante para que quando a gente tiver uma inflação menor e uma parcela menor de correção monetária, a gestora vai, complementa o dividendo para dar ali um pouco mais de estabilidade, para não trazer estresse para o mercado, tá? Então, IRDM, por exemplo, anunciou no mês passado mudança aí na política de dividendos. Eles querem criar uma reserva, tá? De até no máximo, se eu não me engano, 2% do patrimônio, tá? Justamente como uma reserva ali para poder manter aí os dividendos num patamar um pouquinho mais elevado. Então, quando os dividendos do fundo, quando os resultados forem acima de R$1, eles vão separar aí um pouquinho de grana para poder manter uma reserva de dividendos, tá? E aqui também, o fundo imobiliário em questão nessa notícia é o Game 11, tá? É o fundo aí da Guardian, tá? Então, essa reserva para cobrir dividendos, bom, é uma estratégia que algumas gestoras adotam para poder dar mais estabilidade, tá? Para poder dar mais estabilidade e evitar ali esse estresse todo quando os dividendos caírem, tá? Muita gente entrando no mercado, muita gente não entende essa dinâmica e quando o dividendo cai acaba precificando um pior cenário para o fundo e aí a gente acaba tendo um estresse muito grande, uma queda muito grande. Para quem está ligado em fundamento, para quem investe de acordo com fundamentos e entende o que está acontecendo, cara, essas distorções de preço, essas quedas de preço, elas são muito interessantes para que a gente tenha ali uma boa entrada, uma entrada num fundo que você já tem com uma oportunidade de pagar menos, tá? Então, quem entende os fundamentos, quem entende que a dinâmica de fundo de papel atrelada a IPCA sofre essa flutuação, quando vê um fundo que já tem na carteira com um desconto por causa disso, acaba, e tendo reserva de oportunidade, acaba aproveitando esses momentos para encher o carrinho aí e botar mais daquele fundo pagando menos, tá? Manter um preço médio ali mais baixo. Então, essa ideia da gestora ter uma reserva para segurar os dividendos é algo até interessante, tá? É claro, dependendo da janela que a gente tiver de IPCA mais baixo, de inflação mais baixa, bom, o caixa não é infinito, tá? Então a gestora não vai conseguir fazer isso também por todo o tempo, tá? Mas, enquanto ela tiver fôlego para segurar, isso vai trazer mais estabilidade para o dividendo e menos estresse para a cota, tá? Então é uma estratégia interessante, tá? E como a gente está vendo momentos de inflação menor, de deflação, ter essa reserva vai ser interessante para não trazer tanto estresse para o mercado, tá? Então, aqui falando, né? O fundo Game 11
Não é game, é GAMI11, tá? A gente não tá falando em inglês. Então o fundo GAMI11 publicou nesta segunda-feira o relatório gerencial referente ao mês de junho. A Guardian atualizou seu estudo sobre as reservas de resultado para a distribuição dos fundos de papel do mercado. O fundo acumulou reservas para o período de inflação menor, com o objetivo de segurar seus rendimentos. Tá? O fundo divulgou uma reserva de distribuição de 96,6% do yield médio distribuído nos últimos 12 meses, praticamente um dividendo inteiro de reserva. Em contrapartida, a média na indústria de 23,6%. Diante disso, o fundo imobiliário GAMI11 reforça que está preparado para um segundo semestre de indexadores mais fracos. Tá? Então, no relatório gerencial que o GAMI11 trouxe, ele fez ali um estudo da indústria e tudo mais e mostra que o GAMI11 está com mais caixa, está com mais robustez para segurar esse período de dividendos menores. Ele faz um comparativo com outros players do mercado, deixa eu mostrar para vocês. Ele faz um comparativo com outros pares, tá? Ele não coloca quais são os fundos e tudo mais, né? Ele só tá pegando fundo 1, fundo 2, fundo 3 e tudo mais. Então ele não dá nome aos bois, tá? Ele não fala quais são os fundos. Mas aqui, ó, ele mostra, esse aqui é o GAMI11, tá? Então ele mostra que ele tem ali cerca de 96% do yield como reserva para segurar esse período de inflação menor, beleza? Então é justamente aí uma estratégia para poder segurar o dividendo. Para poder segurar o dividendo, beleza? Então as gestoras elas podem acabar fazendo isso para trazer aí mais estabilidade, tá? E isso é basicamente distribuir caixa, tá? Então a gestora ela vai distribuir ali um pouquinho do caixa dela, para justamente não ter tanto estresse no mercado, beleza? Pessoal, dúvida aí, tá tranquilo, tá de boa? Manda aí nos comentários, tamo aqui às ordens. Brenda botou café da manhã com gerador de renda, isso aí, vambora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, galera, essa notícia aqui do GAMI11, ela mostra ali esse cuidado da gestão, tá? Que fique claro que não é recomendação de compra ou venda, mas essa construção de reserva, ela mostra esse cuidado ali de trazer um pouco mais de estabilidade para os dividendos e evitar esse pânico, esse estresse no mercado, quando a gente de fato começar a ver redução aí na parcela... Começar não, a gente já vai ver redução na parcela de correção monetária. Então, para evitar toda essa flutuação dos dividendos, todo esse estresse, as gestoras elas acabam tomando essa estratégia. Beleza? Tranquilo, de boa? Então, isso demonstra ter um certo cuidado aí com o cotista, tá? Por mais que hoje a gente tenha bastante conteúdo de educação financeira disponível, por mais que a gente tenha lives, por mais que a gente tenha cursos, coisas do tipo, as pessoas ainda agem muito com a emoção, tá? Então, não tem como deixar isso de lado, beleza? Então, é importante a gente ter políticas ali que tragam mais tranquilidade para o investidor, o pequeno investidor. Beleza? E por falar em curso, galera, se você quer aprender como analisar melhor fundos imobiliários, como interpretar melhor os indicadores, te convido a clicar aí no link da minha bio, a conhecer o Nova Renda. Você vai ter acesso a 17 aulas objetivas para te ensinar como interpretar os principais indicadores, como analisar fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo. Você vai ter um ano de acesso a esse conteúdo. E além disso, você vai ter acesso a por um ano também, a um grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários, notícias, insights, comentários, tá? Então, se você tem interesse em aprender mais, te convido a clicar no link da minha bio, Nova Renda, 12 de 9,70. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um ano de acesso a um grupo exclusivo, um ano de acesso a 17 aulas e as atualizações que porventura vierem também. Beleza? Então, quer aprender mais? Link da bio. Vamos lá. Pessoal,
próxima notícia tem a ver com dividendo também. Fundo imobiliário tomba 9% na bolsa após queda de 30% nos dividendos. Confira qual, tá? E aí, o fundo imobiliário é o BTRA11. O BTRA11 foi o fundo aí, que é o fundo que está por trás dessa notícia, beleza? Então, foi o fundo aí que apresentou essa queda de 9%, depois aí do corte de 30% nos dividendos, beleza? Vamos dar uma olhadinha no BTRA11 para a gente poder dar uma analisada, dar uma estudada. Então, essa notícia, em conjunto com a anterior, ela mostra, né, a importância de a gente ter ali, de fato, uma reserva para segurar dividendos, tá? É claro que os motivos vão ser diferentes, podem ser diferentes, tá? Mas isso aqui é para vocês verem o quanto que o mercado está cobrando dividendo. Então, qualquer redução mais drástica nos dividendos, o mercado está precificando como um cenário catastrófico, como um cenário que realmente vai seguir por muitos anos, vai se estender. Então, a gente acaba tendo uma pressão muito grande. Quando a gente tem redução dos dividendos, o mercado tem pressionado bastante. E aí isso reforça a ideia dessa questão ali da segurança, da tranquilidade que uma reserva de resultados faz. Tá? Então imagina, a gente começa a ter redução, como a gente teve no ano passado, os fundos sem reserva, o mercado vai começar a precificar o pior cenário. Esses dividendos nunca mais voltam, vai dar ruim, não funciona mais, não são bons investimentos, e a gente acaba tendo quedas aí consideráveis na bolsa. Beleza? Como a gente viu no ano passado. Tá? Então é importante a gente ter isso daí no radar, é importante a gente ter isso em mente. Beleza? Então, ó, o BTRA, ele é um fundo do BTG que vai dar exposição em terras agrícolas, tá? Então, eu vou abrir o relatório gerencial dele aqui para a gente poder dar uma batida, para a gente poder conhecer um pouquinho o BTRA, beleza? E lembrando, pessoal, dúvida, comentários aí, tá? E ainda tem a nossa carteira. Ainda vou fazer a análise da carteira ao vivo aqui. Beleza? Então, ó, vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês verem. BTRA11. A gente falou desse fundo na semana passada, inclusive. Eu lembro dele. Então, ele é um fundo que... Ou foi o beta? Não lembro agora. Então, ó, ele é um fundo que tem 6 ativos na carteira, beleza? 100% de contratos atípicos, então um tipo de contrato que tá trazendo um pouco mais de segurança para o fundo, tá? A gente tem ali cerca de 20 mil investidores, prazo médio de vencimento de receitas de 6,4 anos, tá? O fundo começou aqui em julho de 21, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, qual que é o objetivo do BTRA. O BTRA tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em terras agrícolas, produtivas, rurais e urbanas e em fase de transformação, ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro. O fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície de longo prazo corrigidos pela inflação. É muito parecido, galera, com o RZTR, tá? O Risa Terrax. Parecido. Beleza? Parará. Vamos lá. Então, ó, comentário aqui, ó. Conforme anteriormente comunicado em 20 de abril, o resultado foi negativamente impactado pela inadimplência do aluguel devido pelo grupo JR, equivalente a 0,24 por cota por mês. Em maio, o impacto dessa inadimplência foi parcialmente compensado com reservas acumuladas do fundo, tá? Então a gente tá tendo aí, de fato, um caso de inadimplência e aí a gente acaba tendo uma piora no pagamento dos dividendos porque a gente está tendo menos dinheiro entrando, beleza? Então, ó, em função do inadimplemento pecuniário e descumprimento de outras condições,
contratuais resolutivos, o fundo segue com o processo de formalização da rescisão do contrato de direito real de superfície e atualmente busca a cobrança de multas e encargos estipulados no contrato da Justiça. A gestora continua focada na reintegração da posse direta da propriedade, atualmente com o terceiro não autorizado pelo fundo, com o objetivo de reposicioná-lo no mercado o mais rapidamente possível. Então a gente tem aqui um fundo que está ali com um problema na carteira, tá? Que está ali com uma inadimplência e isso acaba impactando a geração de resultado e, obviamente, os dividendos, tá? Então isso acaba também pesando muito no mercado. Então a gente vê aqui a evolução da cota, é um fundo que não está conseguindo superar o IFIX, conseguiu superar numa janela aqui em 2022, não está conseguindo superar o IFIX, tampouco conseguindo superar o CDI. Então, vale a pena a gente ter esse cuidado. Poxa, fundo não está conseguindo superar o principal índice. E aí, como é que fica? Complicado, beleza? Então, comentários do gestor, composição do portfólio, tá? A gente tem aqui, ó, basicamente 68% da carteira está alocada nos imóveis rurais, tem um pouquinho de contas a receber, 27% de contas a receber, tem uma graninha em renda fixa, que é o caixa, e outros, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Beleza, pagamento de proventos, parará, carteira de ativos. Então, ó, é uma carteira que vai dar exposição aqui 50% em soja, 40% em milho, 10% em algodão, só essas três culturas, contratos atrelados ao IPCA, contratos 100% atípicos. E aí, a média aqui de vencimento de 6,4 anos, 74% da carteira vencendo entre 2031 e 2035. Então a gente tem prazos longos, a gente tem realmente ali contratos atípicos, mas a gente está ali com um inquilino ali que está causando um certo problema para o fundo. E aí a gente tem um ativo na Bahia, 5 ativos em Mato Grosso. Então a gente tem pouca diversificação geográfica e pouca diversificação de culturas. Então esse cara aqui, deixa eu voltar para mim. Esse cara aqui, ele não é um FIAGRO. Ele é um fundo que investe em terras agrícolas. Ele é muito parecido com o RZTR, tá? Só que aqui a gente tem pouca diversificação de estado e pouca diversificação de cultura. A gente tem 3, soja, milho e algodão, tá? E presença em 2 estados. Então, lembrando que a gente falou sobre o setor do agronegócio, é importante a gente ter uma carteira o mais diversificada possível e o mais diversificada possível em geografia e mais diversificada possível em segmentos, em estratégia, tá? Então, realmente é um fundo aí um pouquinho mais delicado, tá? E aí, um competidor, um concorrente desse fundo seria, por exemplo, o RZTR11, tá? Seria ali na mesma pegada. Até o BTAL11, BTAL11, seria ali um fundo... BTAL é um fundo mais híbrido, do que ele tem propriedades rurais, também tem crédito, tá? Foi ele que a gente analisou na semana passada, por isso que eu fiquei na dúvida, o relatório é muito parecido. E aí, ó, só pra gente fechar, o BTRA11, o BTRA, ele tem uma liquidez de R$557 mil, então uma liquidez que ainda tá ali patinando. O fundo tem 2 anos de história, uma liquidez pequena, um patrimônio de 400 milhões. Então, é um fundo que tá ali tracionando e tudo mais, mas que tá aí com um probleminha na carteira. Beleza, galera? De boa? Tranquilo? Dúvida? Só mandar aí nos comentários. Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, nova renda aí na área, só acessar o link da bio, 17 aulas, você vai ter acesso por 1 ano, você também vai ter acesso a um grupo exclusivo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários, tudo isso por 1 ano, tá? E aí, 12 de 9,70. Então, se você tem interesse em aprender como analisar fundos imobiliários, interpretar indicadores, aprender como analisar fundo de papel, fundo de tijolo, vai lá no link da minha bio, nova renda, tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Fala, Darlan, bom dia, meu irmão, como é que tá? Boa? Galera, então, falamos do BTRA, acabamos de fazer uma análise do relatório, falamos aí sobre dividendos, falamos sobre reserva dos fundos para dividendos, falamos aí de inflação, falamos de FIAGRO. Vamos pegar a carteira agora, né? Vamos analisar a carteira. Então, vou abrir aqui, eu consigo ver
as respostas da caixinha de ontem, tá? Eu vou pegar aqui uma carteira para a gente poder bater, beleza? Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar essa carteira aqui. Então, ó, nós vamos analisar essa carteira aqui, tá? A carteira que a gente vai analisar é essa, ó. A pessoa tem MXRF, VGHF, VGI, XPCA, XPLG, XPMOLs e RBRF, tá? Não dá para dizer se a pessoa está muito concentrada em papel e tudo mais, porque a gente não tem os percentuais. Então, eu não sei quantos % a gente tem aqui de cada um. Às vezes, a pessoa pode estar mais posicionada em tijolo, tá? Mas, vamos lá. Bom, olhando aqui a primeira impressão aqui que a gente tem, é que é uma carteira que está bem montada, tá? A princípio, considerando, sem levar em consideração os percentuais, tá? A gente tem uma carteira aqui realmente bem montada, fundos muito consolidados na indústria. A gente tem um fundo mais recente aqui, que é o XPCA, que é o Fiagro da XP. A gente falou sobre ele ontem, tá? É um Fiagro que realmente tem uma boa diversificação geográfica, tem uma boa diversificação de segmentos, tá? Tem uma boa liquidez, uma liquidez ali na ordem de 2 milhões, tem uma boa base de cotistas na casa de 60 mil, patrimônio ali na ordem de 400 milhões, tá? Então, realmente, é um Fiagro interessante e a XP Asset realmente é uma das maiores gestoras que a gente tem aí no país. XPLG11, também gigante do segmento de galpões logísticos, tá? Fundo aí da XP, tá? Vamos pegar aqui o relatório, pegar o último relatório gerencial deles para a gente poder ver. Mas é um fundo realmente muito robusto, tá? É bem interessante esse cara. Ele tem aí um patrimônio superior a 3 bilhões de reais, uma liquidez de quase 4 milhões, então uma liquidez muito interessante, uma base aqui de 311 mil investidores. Então, realmente é um fundo muito robusto, tá? Além disso, o XPLG, ele tem ali, vamos pegar, ele tem, deixa eu virar para vocês verem. Então, ó, o XPLG, ele tem aí, a maior parte da carteira vencendo além de 2025, tá? Então, realmente, a gente tem ali uma boa segurança de geração de caixa, tá? Então, 87% da carteira vence além de 2025, tá? Evolução da vacância dos últimos 12 meses, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui, ó, evolução da vacância. A gente tá no menor patamar de vacância dos últimos 12 meses. A gente tá aí com uma vacância de 4,5%. A gente saiu de um patamar de 9 para 4,5%. Então, realmente, é um fundo que tá com uma vacância muito bem controlada, muito consolidada. Aqui a gente tem aí alguns inquilinos, tá? Os principais inquilinos do XPLG, tá? Leroy, Via Varejo, Americanas, Moblai, Mercado Livre, Renner, Grupo Pão de Açúcar e outros inquilinos, tá? Então, inquilinos interessantes, tá? A gente tem aí na carteira 17 imóveis, tá? 45 locatários e uma vacância de 4,5%. Então, realmente é um fundo bastante interessante, é um fundo muito robusto. XPMOLs também é a mesma coisa, é um fundo da XP, tá? Que está aí no segmento de shopping center, patrimônio também gigantesco, fez emissão de novas cotas, fez a 8ª emissão, conseguiu captar aí mais de 400 milhões, tá aí na 9ª emissão, tá rodando aí a 9ª emissão, então é um fundo que realmente está buscando crescer, está fazendo investimentos, está comprando mais participação, comprou mais participação no Shopping Cidade Jardim. Então, é um fundo também bastante consolidado, tá? RBRF, ele é um fundo que vai dar majoritariamente exposição em tijolo, tá? Então, é um fundo também muito bem tocado, que teve uma valorização considerável nos últimos meses, tá? E aí a gente também
tem um bom ativo aqui, uma boa liquidez, um patrimônio de mais de 1 bilhão, tá? Uma base de cotistas também razoável, uma liquidez interessante também, tá? Então é um fundo que vai dar majoritariamente exposição em tijolo. MXRF, VGHF, VGI, a gente tem ali 3 fundos de papel. O VGHF ele é um hedge fund, então ele é um fundo que vai entregar ali uma carteira diversificada de ativos. Ele vai te expor em fundos imobiliários, em outros fundos de investimento, em ações do setor imobiliário, carteira de crédito também, tá? Só que majoritariamente é um fundo, apesar de ter uma estratégia diversificada, ele vai te dar majoritariamente exposição em papel, tá? É um fundo também muito bem tocado, que não tem dado muito estresse. VGI, da mesma gestora do VGHF, que é a Valora, tá? A gente vai ter ali um fundo que vai dar quase que 100% da carteira exposta ali em IPCA, tá? Ou melhor, em CDI, desculpa, IPCA é o VGIP. Então a gente vai ter ali uma carteira quase que 100% exposta em CDI. Então, nesse momento de Selic mais alto, o CDI acaba ficando mais atrativo, então a gente acaba tendo um fundo que paga dividendos maiores, tá? Só que o VGI, pelo regulamento, ele só pode investir em carteira de crédito atrelada ao CDI, tá? Então, quando a gente começar a ter uma redução da Selic, uma queda do CDI, os dividendos eles vão acabar ficando menores. Mas, de novo, não significa que o fundo está ruim. É só realmente uma questão de regulamento, uma questão da exposição na carteira. Mas não significa que o fundo estará ruim, tá? Ele continua sendo um fundo interessante, ele continua sendo um fundo bacana para você estudar e, quem sabe, ter na carteira, tá? Então, o MXRF, ele já tem ali uma carteira mais mista entre CDI e IPCA. Majoritariamente a carteira dele está exposta em CDI, tá? Mas ainda tem uma parcelinha ali de IPCA, tem uma carteira aí, tem aí uma carteira mais diversificada de estratégias. Beleza? Então, bom, é uma carteira que está bem interessante, está bem montada, tá? Vale a pena, quem sabe, pensar ali num fundo de laje corporativa, um fundo de renda urbana, tá? Então, pode ser algo ali interessante para você avaliar, beleza? Mas essa carteira aqui, no geral, tem fundos muito bem consolidados, tem fundos aí bem interessantes. Beleza, galera? E aí, gostaram? Gostaram da análise? Deixa eu ver o que chegou de comentário aqui. O RZTR é considerado um fiagro também? Não. Muito boa pergunta, tá, Darlan? O RZTR ele é um fundo agrícola. Ele dá exposição no setor do agronegócio. Ele compra participação em terra, tá? Ele não é um fiagro. Ele é um fundo imobiliário que dá exposição no setor agrícola, tá? Ele não é um fiagro. Beleza? A Daíra dos Santos perguntou: Anderson, como funciona a sua mentoria? Você analisa meus fundos e dá recomendação? Cara, muito boa pergunta, tá? Eu vou te chamar aí no privado pra gente poder trocar uma ideia, mas só para deixar registrado aqui. Bom, a ideia da mentoria, inclusive, 8h30 agora tem uma reunião com um cliente aqui pra gente analisar a carteira. A mentoria, ela funciona justamente, é um processo de 12 meses, tá? E aí eu vou avaliar o que você tem na carteira e a gente vai, nesse processo de 12 meses, a gente vai ali montar a sua estratégia, eu vou acompanhar os seus investimentos. Então, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, a gente vai ver os movimentos que a gente pode fazer, movimentos de compra, movimentos de venda, onde a gente tem mais oportunidades. Então, é realmente analisar o que você tem e aí te orientar de acordo com o que você tem de interesse, de acordo com o que você tem de perfil, orientar você por um melhor caminho, tá? Então é realmente observar o que você tem, analisar o que você tem e te orientar para você seguir, beleza? Então, realmente, a ideia da mentoria é essa: acompanhar e recomendar. É basicamente isso, tá? E aí eu tenho todo um material aqui para poder me ajudar nas recomendações, para poder me ajudar aqui na condução da consultoria. Beleza? Então, daí eu vou te chamar aí no privado. Quem também tiver interesse em aprender mais, saber mais como é que é a mentoria, pode me chamar no direct também, que daí a gente conversa.
beleza? Eu vou para uma consultoria agora daqui a pouquinho, tá? E aí, já chamo você aí pra gente poder trocar uma ideia. Rodrigo perguntou aqui, RZTR tá decolando, subiu bem. O mercado como um todo tá decolando, né? O mercado como um todo tá subindo bem, tá indo bem. Então, muitas oportunidades se fechando, então vale a pena aí a gente ter ali uma reservinha de oportunidade, vale a pena a gente analisar e ver, pra gente também não comprar um ativo muito caro. E aí eu vou linkar até com a sua segunda pergunta, Rodrigo, que foi o seguinte: RZTR, você usa o PVP ou o Gordon? Qual melhor? Cara, como o RZTR ele é um fundo que está comprando terra, você pode ter ali uma avaliação mais defasada. Gordon, modelo de Gordon, vai fazer mais sentido. Eu acho que pode ser até um bom tema para eu trazer amanhã na live, tá? Como que a gente usa esse modelo de Gordon? Vocês já me viram falando aqui algumas vezes, mas acho que vale a pena. Como que a gente pode usar o modelo de Gordon, tá? É um modelo de valuation. Como que é esse modelo de Gordon e como que a gente pode usar isso para calcular preço-teto de fundos imobiliários? Acho que é um tema legal. Acho que eu vou fazer isso amanhã, tá? Então, galera, amanhã, na live de amanhã, nós vamos falar de Gordon, tá? Então, vou trazer ali algumas notícias, mas nós vamos estudar Gordon, tá? Modelo de Gordon para a gente poder calcular preço-teto. Beleza, galera? Então, porque qual que é a parada do PVP? O PVP, ele vai ser interessante para fundo, vai ser interessante para fundo de papel, tá? Só que quando você está falando de fundo de tijolo, ele já é um indicador que fica mais defasado. Por quê? Preço tá ali corrigido toda hora. Só que o VP, que é o valor patrimonial, ele tem uma defasagem, ele não é corrigido toda hora. Os imóveis do fundo, eles são avaliados a cada 12 meses. Então, você acaba tendo um VP defasado. Então, você olhar PVP para fundo de tijolo, para fundo que compra imóvel, terra, que seja, você acaba tendo uma defasagem. Então, não é o melhor indicador para te dizer se está barato ou se está caro, tá? Porque o VP não fica flutuando com tanta frequência, tá? E aí você pode usar o modelo de Gordon para poder calcular um preço-teto. E aí tem algumas premissas e tudo mais, tá? Que você precisa considerar. Então, eu vou fazer isso amanhã, tá, galera? Amanhã na live a gente vai aprender mais aí sobre modelo de Gordon, ok? Então, vamos fazer isso amanhã que eu acho que vai ser interessante aí pra gente, tá bom? Pessoal, e aí? Dúvida? Como estamos aí? De boa? De boa? Isso aí, galera. Hoje foi movimentado, hein? Hoje foi bom. Muito bom, isso aí. Analisamos carteira, falamos de Fiagro. Muito bom, gostei. Isso aí, excelente. Muito bom, muito bom. E aí, galera, tranquilo, de boa? Então, amanhã, tá? Não perca, tá? A live começa ali 7h30, 7h40. Bota o celular para despertar. Dê seus pulos, tá? Amanhã, ao vivaço, nós vamos fazer aí modelo de Gordon, tá? Então, amanhã nós vamos estudar o modelo de Gordon, como que a gente pode calcular preço-teto de fundo imobiliário, tá? É uma fórmula que serve para qualquer fundo, tá? Na verdade, serve para qualquer fundo. Beleza? Então, vai ser interessante, vai valer a pena. Então, 7h30, 7h40 é a hora que começa a live. Então, ó, não dá mole, não perde, beleza? E fora também as notícias e tudo mais. Show de bola, galerinha! Tudo tranquilo, na boa. Então é isso, pessoal. Se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer. Agradecer aí pela companhia, muito obrigado pela confiança. Espero que vocês tenham gostado aí da live, tá?
quem entrou e ficou até o final, quem não conseguiu ver toda, tá? A live vai ficar salva. Então, muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pela sua companhia, tá? Espero ter tirado as suas dúvidas, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado aí da análise da carteira. E é isso, galera. Então amanhã estaremos na área novamente, amanhã nós vamos falar do modelo de Gordon, tá? E é isso. Qualquer dúvida, tamo aí às ordens, tá? Quer aprender mais sobre fundos imobiliários? Cara, Nova Renda tá aí, link na bio, 17 aulas, 1 ano de acesso, um grupo exclusivo também por 1 ano para tirar dúvida. Quer ter um contato mais próximo, quer ter um acompanhamento da sua carteira? Mentoria, pode me chamar no direct, a gente vai conversar 12 meses de processo, 12 meses de acompanhamento. Tamo aí, galera. Então, oportunidade não falta. Show? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos aí um ótimo dia, uma quarta-feira abençoada e contem comigo. Valeu!